Boa noite! Como podemos ver, hoje é dia 23/4/2021, o dia que a gente deveria entregar o bagulho e a gente terminou. Meia-noite e 7. Parabéns para nós. Seguinte, o nosso trabalho, como o senhor deve ter visto na documentação, trata-se de um gerenciador de ordem de serviços. A gente tem muito o que crescer ainda. A gente esbarrou por problemas no meio do caminho, a gente teve questão de alguns probleminhas, se der um warning e tal, que a gente tem que corrigir, mas hoje, para poder apresentar para você, a gente fez dessa maneira. Primeiramente, designados para o trabalho, ficamos eu, Clayton, no caso, o Gustavo Pandolfo e o Wesley Dutra. A parte do front ficou mais com o Wesley, e o back e o banco de dados ficamos encarregados, eu e o Gustavo. Aqui a gente fez uma página inicial. O nosso trabalho é o World of Fiction, com o home e uma página de login. A página de login ainda não está funcional por questões que a gente ainda não sabe como a gente vai fazer. A gente ainda não avançou muito no PHP, na matéria em si. Aí a gente está vendo como a gente vai fazer. Depois a gente vai tirar esse e-mail daqui, a gente vai deixar só o CPF e senha e esse tipo de coisa. Aqui a página home. Aqui tem um container que fica passando imagens. E aqui mais adiante, a gente vai colocar um texto explicando alguma coisa do software em si ou da empresa que, entre aspas, contratou o nosso serviço e a gente está fazendo software para ela. A gente fez dois pequenos e simples CRUDs para apresentar para o senhor já de cara. Começamos com ordem de serviço e com usuários. A gente tem só a listagem e o cadastrar. A alteração a gente ainda não conseguiu fazer por uma questão de tempo, uma questão de organização também. Mas ao longo do semestre, como o senhor disse que seria um trabalho ao longo do semestre, para o final do semestre, isso eu acredito que esteja pronto. Vamos começar cadastrando um usuário. Aqui ele tem as questões que mais para frente a gente vai ter que mudar. Hoje a gente não teve como fazer diferente. A questão do ID de cada usuário para ser colocado no banco de dados, ele vai ter que ser manual, mas mais adiante a gente está vendo uma questão para a gente poder fazer por gatilho, direto do banco de dados. O nome, o CPF tem a própria máscara, 735, enfim, e ele tem um validador. O RG não, o RG a gente deixou como normal, porque RG, se não me engano, por cada parte do país, o RG muda. Então a gente não tem como colocar um padrão hoje com o nosso conhecimento. A data de nascimento, um date. Normal. Telefone, também com uma máscara. Bairro, rua, número, cidade, um e-mail, uma senha e o controle de acesso. Aqui que está a grande jogada que a gente está a fim de fazer, mas a gente ainda não sabe se vai conseguir. Controle de acesso. Usuário e administrador. Cada um, no banco de dados, seria um boolean, onde mostra cada um deles tem diferentes acessos ao sistema. O administrador, ele vai poder criar ordens de serviço, alterar ordens de serviço, esse tipo de coisa. E o usuário, no caso que seria o cliente, ele só vai poder ver essas ordens de serviço e aceitar ou não orçamentos. Essa seria a ideia inicial do sistema, mas como o senhor pediu, a gente teve pouco tempo para implementar,
A gente teve o quê? Uma semana, 2, para a gente começar a implementar direito esse sistema. Aí ficou meio complicado. Vamos cadastrar um usuário aqui. Um Cleiton Beal aqui. Bairro Cristo, Rua Domingos Schiene, número 317, uma senha. Aí aqui um controle de acesso, cadastrar. Aqui também. Ótimo. Cadastrar. Aqui a gente se deparou na listagem dos usuários com esses problemas que a gente tem que resolver. Eles ficaram, mas ele ficou funcional. Querendo ou não, ele ficou funcional. Essa parte ele ainda está listando os usuários como a gente quer. Vamos até cadastrar mais um aqui, ó. Vamos botar o ID 3. Gustavinho. Vou botar Gustavinho. Vou botar o mesmo CPF que o meu. Eu mesmo. A não ter ficar perguntando para ele no momento. Nova Bassano City. Botei aqui Cleiton Beal, senha. E aqui um controle de acesso, vou colocar como usuário. Cadastrar, ó, apareceu aqui já. Aqui a gente teria os botões para alteração e exclusão de usuários. A ideia seria fazer como se fosse cada lugarzinho assim, para te poder abrir uma página para cada usuário e mostrar todos os detalhes de cada usuário. Mas isso a gente vai vendo também conforme o tempo, como a gente te disse, a gente não teve muito tempo para implementar essa solução e nem muito tempo para entender como a gente poderia fazer isso. Aí aqui a gente tem as ordens de serviço. Como a gente criou? Um ID para ordem de serviço, que também vai ser feito por um gatilho no banco de dados direto. A ideia é não ficar implementando ID nenhum no meio do formulário, mas, como eu te disse, agora a gente não teve muito tempo para fazer isso e a gente então vai ter que fazer à mão. Aqui ele lista todos os usuários que a gente criou. Vamos botar aqui o usuário 2, por exemplo. Vamos botar aqui um Acer. Vamos botar um Inspire 2, cor verde neon, tipo notebook. E aqui, ó, muito colorido. Criar. Como eu disse, mesmos problemas. Aqui ele lista, está listando normal. A ideia aqui é não criar um excluir. Toda ordem de serviço que for criada, ela mantém-se, ela se mantém para o resto da vida no banco de dados. Mas vai ficar com muito espaço no banco de dados. Mas a gente precisa ter uma relação para mais adiante, por exemplo, se a gente precisar implementar no nosso software uma questão de, eu preciso ter dados de quantos computadores vieram para reparo de tal cliente. Hoje, como eu vejo uma necessidade na empresa onde eu trabalho, uma questão assim de ordens de serviço, poderia ser feito esse controle pois eu trabalho numa empresa onde tem mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil, e eu precisaria saber quantos computadores vêm de tal loja, se é o mesmo computador. É uma coisa que a gente pode ir implementando conforme o tempo, conforme vai maturando o sistema. Daí, essa era a ideia, não deixar excluir, somente alterar enquanto a ordem estiver aberta. A partir do momento que tu deu um concluir na ordem, pronto, fechou, não pode mais alterar nem nada. Mas isso é com o tempo, que nem eu disse, a gente tem a ideia de maturar esse sistema, conforme o semestre vai passando também, conforme a gente vai aprendendo, e quem sabe eu faça desse um projeto pessoal
até mesmo para quem sabe mais adiante levar para a empresa onde eu trabalho. Tem a home, tem o login, como eu já disse, e as inserção no banco de dados. E acredito que seja isso. O mais básico que a gente precisa hoje é ter funcional o banco de dados, a listagem e tudo mais. Alguma consideração, Gustavo, Wesley? Como tu bem falou, eu acho que essas mensagens de erros a gente vai procurar resolver para deixar o mais clean possível o código, mas a parte funcional que devia estar em questão tá funcionando, que é as listagens, a parte da ordem de serviço. Então eu acho que em grande maioria tá num bom caminho. Como o Cleiton falou, a gente tá visando melhorar esse projeto conforme o semestre vai passando. E no mais, eu acho que é isso da minha parte. Da minha parte, eu acho que seria a interface, ela dar uma melhorada a mais nela também, porque, como foi dito, foi 1, 2 semanas só para fazer, criar ela, então acho que mais para frente ela fique um pouco melhor.